Nesse vídeo, selecionei 4 questões. Uma delas é: comente sobre o mercado de trabalho do profissional da engenharia de energia, da profissional da engenharia de energia, nos serviços públicos municipais. Em cidades de porte médio como Dourados ou Grande Porte, eu acho que a presença desta pessoa, né, deste profissional, da profissional, faz bastante sentido. Cidade pequena, talvez não. Mas vamos lá. O que que essa pessoa pode fazer? Atuar em projetos de pequeno e médio porte, desculpa, de baixa e média tensão, por exemplo, em serviços de eletrificação, ou, por exemplo, apoio, né, à eletrificação em loteamentos, ou melhorias, né, de sistemas elétricos já existentes, melhorias dos sistemas de iluminação, fala-se muito, né, troca de lâmpadas de sódio, mercúrio por lâmpadas LED, né, visando a economia de energia. Pensando também no impacto ambiental dos materiais a serem descartados, né, substituídos ou por conta de defeitos. Por exemplo, na construção ou reforma de uma autarquia, de uma repartição pública, serviços educacionais como escola, secretarias de educação, serviços de saúde, hospitais, secretaria de saúde, postos médicos, o que seja, né? Ainda mais, né, que alguns equipamentos são de alto consumo de energia, então torna-se necessário realizar, né, às vezes uma reforma da parte elétrica. Então, basicamente, né, o profissional de energia pode atuar principalmente nisso. Como é que é? Projetos, reformas, manutenção de sistemas elétricos de baixa e média tensão, e também atuar em legislações, criar regulamentações de serviços de energia elétrica, gás, por exemplo, tá? Embora isso seja mais assim no âmbito estadual, tá? Então, assim, imagine eu, né, que haja mais oportunidades em serviços públicos estaduais que municipais, tá? Daqui a pouco eu explico melhor dos estaduais. Ainda no âmbito dos serviços públicos municipais, podemos pensar, por exemplo, em projetos de eficiência energética e conforto térmico, tá? Conforto térmico, né, em escolas, pós-saúde. Quando fala pós-saúde, é algo mais crítico, deve pensar também na qualidade do ar também, tá? Embora alguns dos procedimentos são feitos pela iniciativa privada, serviços específicos, serviços mais gerais, pode ser feitos pelos agentes públicos, tá? Pelos servidores públicos. Agora, serviços mais específicos é mais comum pegar profissionais mais específicos da iniciativa privada. Mas aquela história, né? Ter lá, por exemplo, um leilão ou uma abertura de edital para realização de algum serviço, mesmo que esse serviço seja feito por um ente privado, terceirizado, é interessante que tenha um ente público para compreender do que se passa. Que às vezes, quem que escreve o edital? O edital específico para licitação de algum serviço vamos supor, de energia, tem que ser alguém que entenda engenheiro de energia, ou correlatos, como engenheiro eletricista, por exemplo. Então, assim, não adianta, por exemplo, ter lá um profissional de engenharia de energia terceirizado realizando serviço no ambiente público, mas quem que está, como é que se fala, fiscalizando é um leigo. Não faz sentido. Tem que ter aquele trabalho de igual para igual, tá? Se alguém da engenharia de energia está trabalhando, é bom que outro do outro lado da engenharia de energia esteja acompanhando, fiscalizando. É igual, por exemplo, o serviço de asfaltamento. Quem que executa? Alguma empresa que tem engenheiro civil. Mas quem que vai fiscalizar? É bom que seja engenheiro civil também. Igual, por exemplo, o serviço da área da saúde. Quem que realiza o serviço terceirizado na área da saúde? O médico. E quem fiscaliza? Tem que ser um médico, um servidor público municipal médico, ou correlatos. Tá? Agora, no âmbito estadual, também tem a figura das agências regulamentadoras, tá? No nosso caso aqui, tem mais a ver as agências regulamentadoras de serviços públicos da área de energia em geral. Quando eu falo energia em geral, principalmente energia elétrica. Como tem a ANEEL, que é uma Agência Nacional de Energia Elétrica,
Imagino, eu não sei se acho que todos os estados, imagino eu, têm os serviços estaduais. Da mesma forma que tem serviços estaduais e federais de saneamento básico, de gestão de recursos hídricos, recursos minerários também, né? Porque tem alguns recursos minerais que são energéticos, gás natural, carvão e petróleo. Ah, enfim, né? E também na área jurídica, né? No, por exemplo, os ministérios públicos, até mesmo o STF, Supremo Tribunal Federal, tem que ter algum profissional para realizar, para fazer o acompanhamento de perícias. Então, em alguns órgãos jurídicos, tem lá profissionais específicos, engenheiros, fisioterapeutas, químicos, físicos, meteorologistas, talvez, geógrafos, ah, o que seja, né? Para fazer uma análise mais técnica de julgamentos, análises técnicas, né, de todos esses procedimentos, né, do setor do setor judiciário, né, do poder judiciário. Que mais? O que são os supervisórios? Dando exemplo de aplicação. Até comentei, né, na última aula, que supervisórios são locais, são salas munidos, né, de vários monitores, né, onde faz o acompanhamento remoto de componentes, de válvulas, de equipamentos diversos para fins de controle. Termômetros, manômetros, ah, que mais? Medidores de vazão, né? Deu branco aqui agora. Isto é, diversos instrumentos, né, de análise, né? Então, antigamente, né, os primeiros supervisórios, a pessoa ficava lá na sala, agora eu lembrei, rotâmetros. A pessoa ficava lá na sala, sei lá, com um ou dois monitores, aí tinha alguma anormalidade, uma não conformidade, um alerta vermelho, às vezes pegava lá o telefone aqui com o gancho, com o fio, né? Ou no máximo o walkie-talkie, e pedia lá para o cara ir lá num determinado ponto, apertar um botão, fazer uma leitura mais próxima aí do manômetro, enfim, né? E depois tomar decisão naquele local. Com o tempo, né, com os avanços tecnológicos, tornou-se possível, por exemplo, cada vez mais acessos remotos e fora do ramo dos supervisórios, mas falando, por exemplo, de internet 4G, e também inteligência artificial, permitindo tomadas de decisões, né? Porque antigamente, assim, tinha lá uma linha de vapor com uma pressão ou temperatura acima do normal, acima do máximo, aí tinha que entrar em contato com a pessoa, aperta o botão lá, fecha a válvula para diminuir. Agora não, ele pode fazer isso automaticamente se aparecer necessidade de ter uma pessoa no local, né? Porque seres humanos, eles são, assim, humano, ser humano é humano, né? Chega no serviço cansado, às vezes brigou com alguém, tá estressado, pode até acontecer, tá sob efeito de entorpecentes, por exemplo, né? Gerando aí, muitas vezes, respostas inadequadas. Então, teoricamente, né, com a presença de uma máquina, né, o índice de erros diminui. Então, o supervisório seria o quê? O local onde tem lá vários monitores que mostra os diversos pontos de um processo industrial. E aí, com o aumento, né, dos processos de automatização, aumenta o número de telas por pessoa, dando a entender também que aumenta a responsabilidade. Mas, enfim, né? E exemplos de aplicação, né, que eu até falei que é muito comum em indústrias, centrais elétricas, ou tive a oportunidade de ir numa sala com supervisórios da Sanesu, na gerência de Dourados, onde está lá um monitor, desde o tamanho que tem nas residências, né, em que tem lá, né, o controle de vazão da água sendo captada no, na captação no Rio Dourados, dos poços artesianos, do funcionamento das bombas, vazão da água passando pela estação de tratamento de água, né, que é a mando da Sanesu. Às vezes passa por estações elevatórias, então há o controle também dessas estações elevatórias, tudo de forma remota, via rádio, entre outras formas, né, de comunicação. Até mesmo, por exemplo, no supervisório instalado em Dourados, dá para saber o que passa em Maracaju, que fica aí uma hora de carro, né? Outra pergunta: evolução dos aviões nas últimas décadas. As empresas, né, as indústrias aeronáuticas de aviões,
acho que pode encaixar helicópteros também, eles têm investido muito no quê? Minimização do consumo de combustível, né, turbinas mais eficientes, melhoria da aerodinâmica dos aviões e também no conforto dos passageiros. Tá? Então, a evolução nas últimas décadas. Agora, muitos grandes aviões usam apenas duas turbinas, mas há 40, 50, 60 anos atrás era muito arriscado ter duas turbinas. Então, tinha lá três ou até mais, quatro turbinas ou mais. Por quê? Porque na iminência de dar pau, dar problema em uma, né? Pelo menos teria três aí que poderia cruzar o oceano tranquilamente, até chegar no primeiro ponto, sei lá, Marrocos, Portugal, sei lá, Senegal, enfim. Se for pensar, né, uma viagem Brasil-Europa. Agora os aviões são mais confiáveis, as turbinas também, né? O que que significa ser mais confiável? Menor incidência de falhas, tá? Mais difícil ter falhas. Então pode colocar aí o número menor desses equipamentos. Então, grandes aviões passageiros, inclusive, já tem até duas turbinas, no máximo duas turbinas. Se der pau em uma, pelo menos, né, caráter emergencial, dá para voar até sem desespero, né, até um aeroporto mais próximo, mesmo que esteja cruzando o oceano. Então, a evolução dos aviões nas últimas décadas, minimização do consumo de combustível, graças à aerodinâmica, aumento da eficiência energética das turbinas, né, melhoria do conforto, da ergonomia, do conforto dentro dos aviões, tá? E melhoria também das comunicações, né? Agora fala assim, inclusive, as pessoas assistir filmes no avião do próprio celular, em vez de ter aquelas telas, cada tela uma tela em cada poltrona, a pessoa acessar o teu próprio celular, carregando o celular, né, no avião, né, o carregador, e vendo o filme Wi-Fi, né? O próprio avião, né? Conecta aos celulares de forma remota, né? Wi-Fi. Agora parece que tem até alguns aviões que é possível, né? Acessar internet, né? Pelo avião mesmo. Enfim. Ah, o que que é a ART? A ART, a anotação de responsabilidade técnica, é o documento, como o próprio nome diz, que o profissional, né, por exemplo, engenheiro ou engenheira, tem que assinar para cada projeto que é executado. Então, a pessoa assume a responsabilidade de algum projeto. Por exemplo, um projeto fotovoltaico, por menor que seja, tem que ter recolhido a ART, tá? No meio do profissional da engenharia ou tecnólogo ou a tecnóloga, né? Então, todo projeto assina-se o ART. Tem até uma aluna egressa minha, né? Que é a Vanessa Martins, da primeira turma da engenharia de energia, que eu ouvi dizer que já assinou mais de mil ARTs, né? Como disse, cada projeto é ART. E também, por exemplo, quando tem assim, uma pessoa tem que fazer uma perícia, vamos supor, uma caldeira que explodiu, faz uma perícia para verificar o porquê que explodiu. Ah, uma falha aí uma tubulação entupida, material inadequado, enfim, pode ter vários motivos. E aí, para assinar RT, para ser responsável pela perícia, que a partir daí, né, aciona-se o seguro, medidas judiciais são tomadas se for o caso, tá? Deixa eu ver, eu falei que, bom, comentei sobre quatro questões, né? Eu vou fazer um outro vídeo, né, comentando mais questões, tá? Espere um pouquinho, até daqui a pouco.